Legal. Então eu vou falar para vocês o que a fonoaudiologia pode ajudar nos casos de ronco e apneia. Só que a fonoaudiologia, como ela é um pouco recente, nem sempre todo mundo sabe para que serve. Até o nome em si é difícil. Fono o quê, né? Então, fonoaudióloga é um nome assim super comprido. Podia ser mais simples para a gente também. De uma maneira geral, essas são as grandes áreas da fonoaudiologia. Então, se a gente for ver, eu vou tentar dar uma resumida para entender melhor. Tudo que estiver envolvido nisso, a gente pode tratar. Então, você teve um pensamento. Para acessar a memória e você saber qual é a organização da frase, o que vem antes, quem é o sujeito, qual que é o verbo, o que vem depois, o que isso significa, todo esse processo, a gente chama de linguagem. Então, processos cerebrais estão envolvidos na parte da linguagem. Então, tudo que teve de AVC, derrame, ou criança que não conseguiu aprender a falar e tudo mais, está tudo envolvido na área da linguagem. Então, tem a comunicação. Perdeu, tem como reabilitar. Não conseguiu adquirir, tem como habilitar. Tudo na área da linguagem. Aí você pensou, você quer expressar aquilo que você pensou para alguém. O que você precisa? De movimentação dos articuladores. Então, você precisa mover lábio, língua, bochecha, ter o controle entre falar e respirar, engolir saliva. Isso tudo está dentro da motricidade orofacial. Começou a articular e você vai expressar. O som é a voz. Então, quando fala, eu fico rouco, minha fala não é boa, é a voz que não é boa, quando é rouquidão. Se tiver uma boa articulação e um processo de sílabas, todas alinhadas e tudo mais, então a fala em si está boa. É o som que é o da voz. Então aí na voz entra o processo de aprimoramento de telejornal, de TV, de rádio, cantor, professor, tudo a ver com isso daí. A motricidade eu vou falar depois mais especificamente, por isso que eu pulei ela. Disso tudo, você pensou, articulou, tem o som da voz, você escuta. Então, tudo que está escutando, está com perda auditiva, está com zumbido, com tontura, tem que fazer um exame admissional para uma empresa onde tem bastante ruído. Então, tudo isso tem a ver com a audiologia. E disso tudo, ainda tem várias ramificações que agora são novas também, mas essas são as grandes áreas. E a saúde coletiva é epidemiologia na cidade, como que está o andamento das pessoas, o que precisa de problema, qual é a política pública que a gente precisa aplicar nessa cidade para que as pessoas consigam se comunicar, se alimentar e etc. Fazer coisas melhores. Então, numa forma geral, isso aí é fonoaudiologia. Para o sono, é a área da motricidade orofacial, que é o que a gente tem a ver, né? É só mais os processos e tudo mais. E que essa motricidade orofacial faz? Então, ela como tem bastante envolvimento com a parte muscular e funcional, pode estar ligado tanto à estética facial, se a gente for observar, pessoas que respiram muito pela boca, até possuem a bochecha um pouquinho mais caidinha, essa história de ter mais papo e tudo mais, a gente pode reabilitar afinando o pescoço, levantando a bochecha, suavizando rugas, marcas de expressão, isso está dentro da motricidade. Se você tiver com comprometimento respiratório, que a gente vai ver se tem a ver aí com o ronco, a gente também reabilita. Mastigação. Então, tem os dentes, né? Só que de repente teve um elemento dentário lá que perdeu, então de um lado ficou com menos elementos e do outro tem completo. Naturalmente a pessoa acaba levando a mastigação para um lado só. Mastigação unilateral fortalece só a hemifase, deixando com que o outro lado não fique tão fortalecido. Então vai começar a ter uns certos desequilíbrios aí. Na parte de engolir, se tiver a língua com algum tipo de problema por flacidez, ou de repente uma mordida aberta anterior, que a língua escapa e tudo mais, a gente tem como, junto com o dentista, a partir do momento que tiver mordida topo a topo, ou que já tiver uma oclusão com os dentes um pouquinho mais fechados, passinho e tudo mais, a gente consegue trabalhar com essa deglutição. Então, a articulação da fala também. Vamos pensar em prótese dentária, né? O desdentado total, de repente um dia
depois a prótese total. E aí, como que aquilo segura na boca? Como que prende? Do jeito que vai sempre escorregar, cair, né? Então a fono ajuda a trabalhar com o fortalecimento da bochecha, da língua, coloca o ponto articulatório correto ali com essa nova prótese. Cirurgia ortognática também pode ser trabalhado, tanto para já começar a trabalhar essa drenagem linfática facial, por exemplo, como pós, a reabilitação, por exemplo, se vem um avanço mandibular, vai estirar a musculatura, como que a gente faz para alongar, ou se veio um retrocesso, vai ficar um papo maior, como faz para fortalecer e diminuir essa musculatura. Então, fonoaudiologia na parte da motricidade tem tudo isso. Então, achei que seria interessante contar para vocês, porque é bem amplo e quase as pessoas não conhecem que pode fazer tudo isso. Então, uma coisa importante para a gente aprender aqui hoje é sobre a respiração. Né? Talvez, como eu não acompanhei as outras aulas, me perdoe se eu estiver falando a mais do que deveria ou do que vocês já aprenderam e tudo mais, mas só para vocês pegarem um gancho do que eu quero dizer, eu vou contar um pouquinho sobre a respiração. Como que a respiração é feita? A gente pega, inspira o ar pela narina, aí aqui tem um turbilhonamento que desce, vai para o pulmão. E aí a gente tem a respiração, que a hora que tem a exalação volta, e é comum sair pelo nariz. Porém, algumas alterações fazem com que a respiração aconteça entrando pela boca ou saindo pela boca. E aí a gente tem algumas questões de alteração postural, que também começam não só a interferir no ronco, quanto em outras características também. Pode aparecer uma DTM, pode dar até um desvio de coluna por conta de uma alteração respiratória. Vamos pensar, por exemplo, aqui na minha mão. Essa região para cima, nariz. Aqui para lá, para baixo, boca. Esse daqui é a traqueia, pulmão. Então, quando o ar inspira pelo nariz, ele tem uma forma específica de descer. Quando a pessoa está respirando pela boca e a gente não consegue que esse ar entre naturalmente, então precisa afastar a cabeça para frente para que o ar passe melhor por esse trato. Então, nesse momento, a cabeça é anteriorizada, o ombro é retraído, modifica as questões e órgãos estruturais internos, às vezes entorta a coluna, também tem um comprometimento aqui do quadril, pode entortar o joelho e às vezes até a pisada da pessoa acaba ficando alterada, só por conta de uma alteração respiratória. Esse é um tipo, alteração respiratória pela boca. Que a gente observa isso em quem dorme à noite com a boca aberta e que ronca. Essa é uma das questões. E provavelmente a pessoa que ronca já tem algum tipo de tensão cervical ou de alteração respiratória aqui na região de ombros. Além disso, existem outras características também. Essa região aqui do pulmão, mais a parte de clavícula aqui, a gente chama de uma respiração superior. Quando a respiração está acontecendo mais nessa área de baixo, respiração média, e quando ela está na parte inferior aqui, a respiração diafragmática ou inferior. Quando a pessoa tem um encurtamento da respiração, o que é isso? Uma respiração como se fosse um fôlego, sabe? Rapidinho, né? Quando ela tem esse encurtamento, muito provavelmente a respiração dela está acontecendo na parte superior do pulmão. Então, quando tem isso, a capacidade de puxar o ar diminui para 30%. Né? A gente tenta, na fonoaudiologia, abaixar essa capacidade para, pelo menos, para respirar na respiração baixa diafragmática, para aumentar pelo menos para 70% da capacidade do pulmão de inspirar e de exalar esse ar. Então a gente repara que comprometimentos respiratórios durante o dia, à noite, vão piorar muito. Então, pessoas que têm a respiração mais encurtada aqui da região superior, a tendência disso é a musculatura de pescoço e cervical trabalharem mais do que deveria. Então, vai existir uma tensão. Essa tensão também pode prejudicar na hora da luz faríngea ali, na passagem do ar. Quando a respiração ela é baixa, a gente consegue absorver mais ar do que uma respiração superior.
Então, nessa respiração baixa, aqui, a pessoa consegue ficar mais tranquila também. Pessoas que respiram mais na região superior são pessoas mais agitadas e ansiosas. Pessoas que respiram na parte mais baixa são pessoas mais tranquilas. Para só dar uma salientada melhor no que isso significa, vamos pensar no estresse. No estresse, sistema nervoso simpático fala assim, tem alguma coisa aqui que eu preciso resolver. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir para sair dessa possibilidade aqui, né? Ou alguém que xingou, ou muito trabalho que está acontecendo ao mesmo tempo, ou um estresse de qualquer coisa diária. E aí o corpo, ele quer reagir. Ou para você brigar com a pessoa, que a gente normalmente não pode, né? Ou para você fugir da situação específica. Então, quando você tem isso, a pupila ela dilata, o sistema começa a aumentar o batimento cardíaco e aí você começa a ter mais tensão muscular também. E quando você, por exemplo, se fosse fugir de um cachorro, você ficou com medo, ativou todo o sistema simpático e saiu correndo do cachorro. A hora que você termina a fuga, alivia. Isso é o sistema parasimpático falando, parasimpático, já aconteceu isso. Tá tudo bem, parasimpático. A gente já pode relaxar, né? Então, quando o sistema relaxa, a gente consegue voltar até a atividade normal do organismo. Então, a pupila volta ao normal, a pressão arterial começa a se ajustar de novo e tudo mais. Só que o que a gente está vendo? As pessoas não estão usando o parasimpático, estão usando só o simpático. Então, nesse momento, a gente começa a ver, né, as questões cardíacas também, que o próximo palestrante vai falar sobre isso, então eu não vou falar nada sobre isso. Mas a gente consegue ver que quando você não gasta, é um sistema de agitação em cima do outro. Então, naturalmente, a pessoa vai começar a desenvolver também aumento da pressão arterial ou de ansiedade, de insônia, porque vai agitar muito, inclusivamente na hora que você vai dormir. Então, o trabalho da reabilitação da respiração, ele não é só vamos limpar o nariz para conseguir respirar melhor. Tem todo um processo em cima disso para que a gente consiga ajustar a respiração para ela ficar mais adequada e que a pessoa consiga, através disso, ter uma qualidade de vida melhor. Então, qualquer tipo de obstrução que tiver, qualquer tipo de obstrução que tiver na cavidade nasal vai interferir a respiração pelo nariz. Qualquer tipo de obstrução que tiver aqui na fase faríngea também. Se tiver algum comprometimento pulmonar ou tensão muscular, onde a hora que o pulmão se expandir, a musculatura entre as costelas também estiverem rígidas e tensas, a gente também não vai conseguir esse suporte respiratório tão eficiente. Então, o trabalho do ronco também é assim, a gente começa a trazer o ajuste para a respiração adequada antes de tudo, antes de pensar na questão de língua, de obstrução e de tudo mais. Porque se ele ficar mais relaxado de uma maneira geral, não relaxado no sentido da musculatura estar flácida, hipotônica, relaxado no sentido da musculatura estar normotônica, mas tranquila, sem estresse. Tem uma relação assim, quebra de vida da pessoa com todo tipo de respiração? Olha, eu não li ainda sobre isso, assim, propriamente nesse sentido, mas existem artigos sendo falados atualmente sobre a relação da respiração com a coerência cardíaca, né? Sabe lá no eletrocardiograma que tem os picos, sobe e desce, assim? Então, quanto mais a respiração for ritmada e calma, né, mais o pico disso tende a ser próximos um do outro, não com tanta discrepância assim. E aí, quanto mais a pessoa tiver os picos na mesma linha, assim, não tão ou muito para cima ou muito para baixo, ela é mais feliz. Existe isso. E eles estão querendo provar que a ciência da felicidade aí tem a ver com coerência cardíaca. Então, através da respiração, você consegue melhorar a coerência cardíaca. Pode ser possível. Existe, né? Não peguei para ler. E aí, o que é a parte envolvida na boca? Aqui é um corte
né, sagital, mas também focado ali mais na região de boca. A gente tem um músculo genioglossus, que é um triângulozão aqui, grandão, que ele está inserido aqui na espinha geminiana. Né? Então, quando essa musculatura estiver flácida e relaxada, né, ela como se ela não segurasse essa região posterior aqui de bigode, fundo de língua e tudo mais, e na hora que a pessoa deita, né, essa musculatura cai. E provavelmente ela acaba ou encostando, ou fechando, ou diminuindo o espaço. Aí a gente consegue observar que pode ser que a possibilidade do ronco esteja relacionada nessa região. Então, mas não só esse aqui é um pequeno exemplo de tudo que a gente pode fazer. Né? Vendo aqui de um outro ângulo, né? Se a questão tiver da alteração aqui, nessa área, onde fecha essa região, né, a gente tem um trabalho específico que é feito com a língua. Se for algum tipo de adenoide hipertrófica, aí, ou um desvio de septo, ou um corneto que está cheio porque a pessoa é alérgica, então esse tipo de obstrução que causa um ressoar ou às vezes até um ronco, aí não é mais com a gente. A gente tem que mandar para o otorrino para ver o que ele pode fazer ou o que é. E aí, depois, a partir da conduta dele, a gente vê o que pode fazer. Em casos alérgicos, né, nessa alteração respiratória, a gente ensina como lavar o nariz e, a partir disso, algumas técnicas de assoar e de respirar pelo nariz para tentar reverter isso daí. Então, é bem possível que pessoas alérgicas, depois que fazem terapia respiratória, consigam diminuir os casos de, por exemplo, 1 a 2 vezes de alergia por mês, acabe ficando 1 ou 2 no ano. Aí é bem efetivo. Assim. Então essas são questões respiratórias que eu considero bem importante para a gente entender o ronco aí, porque às vezes não é só a questão da língua em si, né? Tem todo um trabalho aqui que vocês, quando usam a plaquinha também, né? Tem esse avanço da mandíbula para frente aumentando aqui. Se a gente conseguir juntar o que a odontologia faz com esse avanço, mais o fortalecimento e o adequado posicionamento de língua, a característica da reabilitação se torna muito mais efetiva. Né? E aí, de certa forma, o que causa o ronco? Né? A respiração, quando ela acontece normal, ela entra e sai aí pelo nariz, boquinha fechada. Quando tem o ronco, por exemplo, tem algum tipo de obstrução aqui, que na hora que o ar passa, ele vibra essa região, tanto na ida quanto na volta. E aí, por essa flacidez aqui, a gente consegue também trabalhar e adequar. Daí, em casos de apneia, é quando colava mesmo, e aí fica bem mais complicado de trabalhar com isso daí. Nesses casos, a plaquinha mais a função da fono como reabilitação muscular podem tentar ajudar, ou se for muito grave, daí o caso de CPAP, e com o tempo a gente vai trabalhando tudo em conjunto para ver quanto consegue, porque provavelmente uma pessoa que tem isso daqui, a respiração dela durante o dia também não está legal, porque se a noite está ruim, de dia também está. E aí tem a outra questão. Existem tipos de palato mole diferenciados. Por exemplo, quando a gente abre a boca do paciente, pode ser que a gente veja isso daqui, ó. Dá pra ver a úvula, o palato mole bonitinho, dá pra ver ali as amígdalas. Mas tem pacientes que a língua já começa a cobrir ali, ó, o palato é mais para baixo. A gente nem consegue ver, existe isso daqui. Então, dependendo disso, a gente também consegue trabalhar com a movimentação da função velofaríngea. O que é isso? Na hora da fala, né, para a gente colocar sons que saem pela boca, por exemplo, pá, né, um som que sai e articula na boca, mas o ma vai mais para o nariz. Então a diferença entre sair pela boca e sair pelo nariz, a gente tem a movimentação dessa região velofaríngea aqui atrás, o que também pode estar enfraquecida na hora do ronco. Então existem exercícios que a gente pode fazer para fortalecer e ajudar na elevação e no melhoramento aqui dessa região.
Então, além de trabalhar com a língua, a gente pode trabalhar com o afinamento do pescoço, pode trabalhar, às vezes, com questões de DTM, a não ser que daí for problema ósseo. Aí ósseo fica mais complicado. E quando for deslocamento de disco com redução, o disco escapa, mas ele recaptura, se ainda não tiver uma crepitação, tiver só o estalo, a gente também possivelmente consegue reabilitar. E aí, dependendo do caso aqui, ou vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil, mas é possível. Então, tudo que tiver ali dentro da boca e for muscular, a gente pode dar conta de tentar fortalecer isso daí ou colocar numa nova posição. Daí, assim, não dá pra mudar exatamente desse padrão para esse. Mas o que a gente consegue? A gente consegue afinar a língua, abaixar ela. Então, uma língua alargada, esparramada, a gente consegue fazer com que ela afine e volte no seu lugar, por exemplo, no seu espaço. Aqui, se o palato ele estiver bem caído, a úvula pendurada, por exemplo, a úvula, ela também tem ali um lugar, um espaço de gordura. Então, a pessoa quando engorda, além de tudo, também engorda a úvula. Então, na hora que ela estiver deitada, vai estar maior a úvula ali, né? Então, a gente consegue, a partir também de alguns exercícios, fazer com que a musculatura sustente melhor o céu da boca lá pra cima, não caindo tanto na hora que a pessoa for dormir. Aí, o que a gente faz na avaliação? Dentro disso tudo que eu expliquei só a partir do ronco, a gente tem um primeiro momento, que é a anamnese, onde você pergunta qual que é a queixa, se tem algum tipo de problema de saúde ou respiratório, está fazendo algum tratamento, para já entender o que é o caso da pessoa. Isso é de maneira geral, qualquer tipo de tratamento em motricidade. Nesse mesmo ponto, a gente avalia a postura corporal, para ver se o corpo está condizente com a cabeça. E aí, posicionamento de cabeça, para ver se está anteriorizada, se o ombro está rodado, não está, porque como todos os músculos se interagem, uma coisa que está alterada num lugar, de alguma forma vai refletir em outro, né? Então, medidas antropométricas também, de abertura de boca, a gente vê trespasse horizontal, vertical, ver se tem lateralidade mandibular, quanto que vai para um lado, quanto que vai para o outro, distância intericisal maximativa, com e sem guia de língua. Então a gente faz diversos tipos de medidas para orientar a gente a entender o que está acontecendo. Aí um exame fora da boca, né, para entender tônus de boca, de bochecha, como que está masseter, de repente, um lado está mais fortalecido do que o outro, né? Quando ele contrai, se eles contraem juntos, se contrai um primeiro, o outro depois. Então, tem diversas coisas que a gente vai analisando. Dentro da boca, a gente também vê elementos dentários, vê a mobilidade da língua, a gente vê a mobilidade do céu da boca e tudo mais. Dor, então, a gente faz a palpação para saber se está doendo temporal, se tem dor em esternocleidomastóide, se tem em trapézio, e tenta ir relacionando essas coisas e as funções orais. Então, como que respira, como que mastiga, como que engole, como que fala e como que tem o sistema da função velofaríngea. Então, dentro disso tudo, que são de todos os casos, quando a pessoa vem com a queixa, eu tenho ronco, muito provavelmente aqui vai casar com isso daqui. E é dessa forma que a gente descobre como que a gente vai fazer um trabalho específico para aquele caso. Dependendo aonde é a obstrução aí, né? Por exemplo, se for na língua, aí a gente faz exercícios específicos. Se for lá no palato mole, daí é outro tipo de exercício. Se a pessoa está dormindo muito tempo com a boca aberta, provavelmente o lábio não está conseguindo manter a oclusão e a bochecha também deve estar flácida, porque boca aberta, a musculatura está relaxada. Então, a gente casa as duas ideias e no caso do ronco também, a possibilidade do que está acontecendo, observa todas as estruturas e as funções e aí a gente traça um plano terapêutico para essa pessoa. Então, aqui,
é uma foto, né, de uma avaliação de respiração, onde a gente está aqui tentando descobrir se a respiração está superior e inferior, e aí a gente coloca a mão para ver se está acontecendo a respiração inferior, e aqui coloca a mão para ver se a respiração está superior. Às vezes é comum você botar a mão e a pessoa mover onde você está com a mão, né? Mas isso aqui é um caso só de foto para vocês tentarem mais ou menos perceber. A gente tem, a gente olha como que tá, pede para o paciente sentar e colocar uma mão em cima, outra embaixo, e ele mesmo respira para observar. Vocês querem colocar a mão em vocês para observar onde está a respiração? Ó, coloca uma mão, pode ser uma mão na barriga e a outra aqui em cima do peito. E aí fecha o olho, é mais fácil de identificar. Perceba, a sua mão de cima está movendo? A de baixo está movendo? As duas estão movendo? E aí qual é a velocidade? É assim, puxou, já soltou? Ou puxa e solta? Se a respiração estiver na parte de cima, provavelmente a gente está tendo esse tipo de respiração. Ela está ao contrário. Por quê? Quando você puxa o ar do peito, automaticamente a barriga acaba entrando. E como que a barriga vai entrar? Quando o pulmão se enche de ar, ele empurra o diafragma para baixo. Empurrando o diafragma para baixo, empurra a barriga para fora. Então a respiração está contrária. Então a gente faz esse ajuste. Normalmente a respiração deve ser feita assim. Você inspira, a barriga sai e exala, a barriga entra. Sem mover o de cima. Porque quando o de cima está se movendo, existe tensão nessa região. O normal é, inspirou, barriga sai, exalou, barriga entra. A respiração que estiver acontecendo embaixo e em cima, a gente chama de completa. Porém, ela só é completa se ela tiver um tempo de inspiração e de exalação longo. Porque daí a capacidade do pulmão consegue se encher. Se for só assim, ó, isso daí não é uma respiração completa. Ela está desajustada. Então, se a gente for ver, tem muita gente que tem alteração respiratória. A gente só consegue ficar com a respiração baixa quando a gente estiver livre de tensões da parte alta. Então, aqui até algumas pessoas identificaram aí a respiração. Outra questão que a gente observa é no espelho de Glasgow. A gente pega um espelho, ele é milimetrado. Esse daqui ele tem essas riscas assim, mas existe um que é milimetrado quadradinho também. Quando a gente coloca essa placa aqui embaixo, o ar aéreo expiratório sai quentinho. Quando está em contato com essa placa mais gelada, ela embaça. Então a gente consegue ver se tem uma obstrução de um lado e se tem uma liberação da respiração do outro, por exemplo. Então existe diferença. Às vezes uma narina está entupida e a outra está fazendo todo o serviço. Se a pessoa, através disso, por exemplo, conseguir ficar com a boca fechada, sem abrir, pelo menos 3 minutos, é porque é possível da fonoaudiologia reabilitar sozinha. Se tiver uma alteração onde só um lado estiver embaçado, o outro estiver bem pequenininho assim, e durante 1 minuto já precisar abrir a boca, aí é caso que a gente envia para o otorrino, para ele tentar resolver para a gente, porque a obstrução está mais séria do que habitual. Né? Se for possível a pessoa respirar 3 minutos com a boca fechada, a gente tenta dar um jeito de arrumar isso aí. Então esse é um outro teste respiratório. Aí na hora de olhar lá o céu da boca, né, a gente vê como que está a movimentação. E a gente pede também para o paciente fazer o som do A e do porque é entre oral e nasal. E a gente observa como que está essa mobilidade. Já bem essa mobilidade, nosso trabalho também ser efetivo. Então é bem um casamento, assim. Eu tenho um questionamento. Muitos daqui não são de Bauru, a gente até canta aí. Pode acontecer de ir lá na minha cidade, os profissionais que eu
tiver acesso, não ter o conhecimento específico. Né? O tipo da coisa assim, eu gostaria de ter uma maneira de orientar o profissional exatamente o que eu preciso, né? Para que ele possa buscar, por exemplo, o estudo necessário para aplicar a terapia. Então, se existe uma orientação entre vocês, né, profissionais, tipo, chegar para o meu fonoaudiólogo e falar assim, olha, procura fulano de tal, procura pessoa tal, para ver o que você precisa colocar em prática para atender a minha necessidade. Entendi. Pensando, como eu já ensino fonoaudiologia há um tempo na internet, pensando sobre isso, porque eu ensino gratuito nesse site, né? Eu recebia muitas informações, mas eu não sei como avaliar isso, mas o que eu faço para avaliar aquilo de alguma forma? Aí eu abri agora um site online que chama fonoonline.com.br. Eu estou dando um curso lá sobre como fazer as avaliações. Então, se algum fonoaudiólogo não entender o que é para avaliar, lá está explicado o curso inteiro sobre como é. Então, é fácil de decorar, fonoonline.com.br. Aí lá existe. Porém, todo profissional que é de motricidade, ele tem como aprendizado essa questão da avaliação, tanto do sistema quanto da função. Pode ser que um ou outro, ele não tenha as medidas antropométricas, não trabalhe com DTM ou alguma coisa mais específica, assim. Porque dentro da motricidade ainda tem várias ramificações, né? Por exemplo, a gente tem, quem for de Campinas e quiser indicar para algum fonoaudiólogo, a gente tem a Paula aqui, que ela é fonoaudióloga, ela trabalha com sono lá em Campinas, vocês de repente poderiam encaminhar aí para ela. Aqui em Bauru, eu trabalho, se vocês quiserem encaminhar para mim, meu telefone é 3018 95 15. E também tem no site. E aí, uma coisa para orientar assim também, eu faço supervisões por internet. É isso, acho que é a parte mais importante, porque eu faço também. às vezes a pessoa pega a informação no site, seja lá no canal qualquer, mas às vezes absorve de um jeito um pouco diferente do que seria o eu ideal, faço né? supervisão também online. Legal. Pessoal, mais alguma coisa que nós estamos parando de estudar? Ok. Obrigada, gente. Foi um prazer. Adriana, Obrigada.